Já entramos ao vivo. Bom dia, pessoal. Então, gente, tô aqui para falar de desfraude hoje. Esse é o único horáriozinho que eu tinha pra gente conversar um pouquinho. Tá meio cheio de barulho aqui no consultório. Hoje tem uma obra aqui do lado. Até tem incomodado um pouco as crianças isso, mas a gente vai tentar conversar um pouquinho, tá? Eu não sei se vai ter muita gente, mas a gente vou passar algumas informações para vocês sobre o desfraude. Agora é uma época que é bem interessante para a gente começar a fazer, porque está esquentando e fica mais fácil para fazer todo esse processo, né? O que a gente nota, a gente vê muita dúvida dos pais no consultório com relação a desfraude, quando fazer, quando saber que a criança precisa estar pronta para fazer o desfraude, por onde começar, né? Até onde insistir. Tá chegando pessoal aí, até onde insistir, né? Então tem várias coisinhas que a gente tem para analisar para ver se vale a pena fazer o processo do desfraude agora no final do ano ou se a gente espera um pouquinho mais. O pessoal tá me conseguindo me ouvir bem, que eu acabei esquecendo o fone, né? Então, assim, é muita coisa a gente não acaba não lembrando de tudo. Só dá um okzinho aí se vocês estão, quem tá aí, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, pra gente poder continuar. Deixa eu ver. E assim, ó, quem tiver perguntas, por favor, vão colocando aí pra gente poder. Estão conseguindo ouvir, beleza? Pra gente conseguir. Pra eu ir conseguindo tirar essas dúvidas de vocês, tá? Eu vou tentar. No final gravar essa live para deixar ela disponível para depois o pessoal conseguir ver, porque eu sei que tem muita gente que não consegue ouvir, ver e ouvir nesse horário, tá? Quem tá aí, quem tiver por aí, se quiser mandar, clica no aviãozinho e manda para quem você acha que pode estar interessado nessa live para assistir depois também, tá? Deixa eu ver. Para quem não me conhece, eu sou Lenise, terapeuta ocupacional, trabalho com integração sensorial e a principal clientela hoje são crianças com autismo, crianças com atrasos no desenvolvimento e com alteração sensorial, né? Mas não vamos entrar nesse mérito hoje. Vamos falar do desfraude, tá? Primeiro de tudo, né? Essa foi uma das primeiras perguntas que fizeram para mim. Quando a gente sabe que a criança está preparada para o desfraude? Eu vou aqui tentar trazer para vocês dicas práticas do dia a dia. Não vou ficar falando de maturação, do esfíncter e tal, mas uma coisa é, a criança precisa estar com o esfíncter amadurecido, tá aprendendo xixi para a gente poder começar o desfraude. Sem isso a gente não tem como, tá? Mas como que a gente sabe que isso acontece? Para a gente começar a fazer o desfraude, a gente precisa ver se a criança consegue ficar entre 1 hora e meia, no mínimo, sem fazer xixi. Como que a gente faz isso? Mãe sabe como a criança faz xixi, né? A gente conhece um pouquinho ali como que a fralda fica logo depois que a criança faz xixi. Então a gente coloca a fralda e vai monitorando, vai vendo se a criança fez um pouquinho de xixi. Geralmente, quando eles estão próximos da gente começar a fazer o desfraude, a criança faz o xixi, não faz de pouquinho em pouquinho, então ela solta o xixi tudo de uma vez, então tu consegue perceber que a fralda estava vazia e daqui a pouco a fralda tá mais cheia, né? Porque encheu com xixi. Então a gente tem que tentar perceber se a criança fica entre 1 hora e meia, no mínimo, sem fazer xixi. Se a criança ainda está fazendo xixi a cada 15 minutos, não adianta a gente começar a fazer o processo de desfraude, porque vai ser muito difícil e isso pode ocasionar problemas lá para frente, até do amadurecimento, de retenção, né, de urina, então vários outros probleminhas, então não adianta a gente tentar fazer. E também, querendo ou não, vai ser um processo muito mais demorado,
né? Então, em vez ali de tu levar 3 semanas para fazer o processo do desfraude, tu vai levar 3, 4, 5 meses para fazer, tá? Esse é um dos pontos. Então, essa é uma das maneiras que a gente vê se a criança está preparada para começar o processo de desfraude ou não, tá? Como que a gente faz o processo de desfraude com uma criança que tem autismo? Da mesma forma que a gente faz com as outras crianças, só que a gente vai precisar explicar mais. Talvez a gente vai ter que mostrar mais modelos, talvez a gente vai ter que usar figuras e talvez o processo seja um pouco mais longo, tá? Mas o principal é a gente seguir uma rotina com essa criança. Se a gente não conseguir seguir a rotina, fica mais difícil, né? Qualquer criança que você for fazer o processo de desfraude, ela precisa se sentir segura para a gente conseguir fazer isso. Se a gente não consegue passar segurança para a criança, fica muito mais difícil, tá? Se vocês tiverem pergunta, por favor, vão me questionando. Deixa eu abrir aqui, eu deixei um arquivo aqui, pronto. Tá, já falei do amadurecimento, né? Geralmente, esse amadurecimento acontece junto com a criança tá correndo, a criança tá pulando, né? Então, ela já consegue fazer atividades motoras mais bem elaboradas, né? Amanda, eu acho que tinha sido você que tinha feito essa pergunta deixa eu ver aqui. Agora eu não me lembro. Eu acho que tu fez uma pergunta, mas eu não me lembro qual que foi. Se tu puder botar a pergunta aí de novo, tá? Eu tenho várias perguntinhas que o pessoal fez, tá? Criança que não senta no vaso, como que a gente pode, o que que a gente pode fazer no dia a dia para essa criança começar a sentar? Isso é um ponto bem importante. Não adianta a criança tá madura o suficiente, com o esfíncter maduro, tá ali 1 hora e meia, 2 horas sem fazer o xixi, se ela ainda não senta no vaso, tá? Então, dica que eu dou: se você tá pensando em começar a fazer o processo de desfraude, já começa alguns meses antes colocar essa criança sentada no piniquinho, no vaso, né? No redutor. Ah, Helenise, o que é mais fácil? Usar o redutor, usar o pinico? A gente vai usar o que for mais fácil para a criança aceitar, tá? Se ela não aceita o redutor, vai ser mais difícil a gente conseguir fazer o processo de desfraude ali no redutor. Se ela aceita o pinico, então é por ali que a gente vai começar. Quando a gente começa a colocar assim, a criança sentada no piniquinho, geralmente eles não gostam, eles não aceitam. Porque eles estão acostumados, gente, tem muito barulho aqui, vocês não têm noção. Eles estão muito acostumados a sentar em um local que é duro, é fixo, né? Não tem aquele vão que o piniquinho, que o vaso sanitário tem. Então, para eles, isso é uma coisa muito estranha. O que vocês podem fazer para eles começarem a acostumar é todo dia de manhã, quando a gente vai no banheiro, a criança ir junto, né? Você senta no vaso sanitário, a criança senta no piniquinho. É você dar alguma brincadeira para a criança fazer ali enquanto estiver ali. Tem piniquinho que tem música, só mais para frente, daí fica um pouquinho ruim a música. Mas assim, dá um livrinho para a criança olhar enquanto tá ali, né? Ou o que eu vou até falar o que eu fiz com a minha menina, que ela teve bastante dificuldade no começo de que ela não queria sentar no piniquinho. Então o que eu fiz é colocar o piniquinho dentro do banheiro, né? Então, dentro do box do banheiro. Então, quando ela tomava banho, ela sentava no piniquinho para tomar banho, para lavar o cabelo. Em vez de usar a banheira, eu comecei a usar o piniquinho. Então, foi aí que ela começou a aceitar, tá? Então, a gente tem que usar algumas estratégias assim para a criança aceitar, né? Se a criança gosta de sentar na mesinha para fazer atividade, então, em vez de colocar a criança na cadeirinha, a gente coloca no piniquinho,
tá? Então são algumas estratégias que a gente usa. Ah, tá, Helenise, mas é aquela criança que não senta, não para nada. Dessensibilização, rotina. De novo, todo dia um pouquinho, né? Isso sem falar de intervenção de terapia ocupacional com integração sensorial. A TO com integração sensorial vai bolar estratégias, vai ver o que essa criança está precisando para ela conseguir sentar e permanecer mais tempo sentada, por exemplo, né? Então, é todo um processo que a gente precisa fazer para conseguir realizar o desfraude. Então, tem que estar com o esfíncter maduro, tem que conseguir ficar sentada por alguns momentos para conseguir fazer o xixi mais para frente, tá? Deixa eu ver. Eu tô falando bastante do xixi, porque assim, ó, com relação ao cocô, geralmente, é um pouco mais fácil, porque eles acabam criando horários que a gente consegue perceber melhor para colocar a criança no vaso, tá? Então fica um pouco mais fácil para a gente perceber com relação ao cocô, tá? E aos poucos essa criança vai adquirindo habilidade de perceber, de ter consciência corporal para conseguir avisar pra gente que ela precisa ir no banheiro, tá? Consciência corporal, esse é um ponto bem importante também. Então, às vezes tá com o esfíncter maduro, às vezes já consegue sentar no piniquinho, mas não consegue. Oi, Carla, tudo bom? Mas não tem essa consciência corporal de que a bexiga tá cheia, de que precisa fazer cocô. Então, mais uma vez, treino, rotina, gente, rotina, tá? A gente vai precisar fazer uma rotina com horários ali pra gente tentar organizar isso melhor e ela criar uma consciência corporal melhor para conseguir fazer todo esse processo. A criança precisa, em algum momento, seguir alguns comandos simples também. Pegar alguma coisa, saber pegar algum objeto, né? Você apontar para algum objeto, ela saber o que que é, tá? Mas mesmo assim, mesmo aquelas crianças que têm cognitivo mais prejudicado, eu sempre acho que a gente pode e deve tentar, tá? Porque eu acho que vale a pena, eu acho que vale muito a pena a gente tentar fazer esse processo todo, tá? O que eu percebo é assim, crianças típicas e crianças com autismo. Geralmente a criança típica, depende da criança também, a gente leva ali 2, 3 semanas para fazer o processo de desfraude completo, né? E a criança com autismo, ela vai precisar de uma repetição maior, ela vai precisar de mais semanas, mas ela vai conseguir também, tá? Eu acho que a gente tem que tentar e tem que ir vendo, tá? Aqui vale a pena fazer o processo de desfraude com uma criança que não se incomoda com a fralda? Vale, gente, vale a pena, mas a gente precisa observar todas essas características que eu falei para vocês antes, tá? Amadurecimento de esfíncter, o que foi outra coisa? Amadurecimento de esfíncter, o tempo, né? Que ela fica sem fazer xixi, se ela consegue ficar sentada no piniquinho alguns minutinhos, não precisa nem ser muito tempo ali, ou se ela conseguir ficar sentada durante um minutinho, a gente já vale a pena. A outra coisa que é bem importante ali a gente... Oi, Mari! Tudo bom? Que coisa boa ver vocês aqui. A Dani também, a Sinara. Meu, muito bom. Fico bem feliz. Então, assim, até me perdi no que eu tava falando, que era... O processo de desfraude, o esfíncter da criança vai amadurecer também dentro desse processo de desfraude. Então, ali, saudades também, Marília.
Então ali se a criança, ela fazia ali, faz o xixi na fralda, a cada 1h30, 2 horas, ela vai ter que, nesse processo de desfraude, acabar aprendendo que ela vai ter que segurar um pouquinho o xixi para chegar no banheiro ou para pedir que ela precisa ir no banheiro, né? Mostrar de alguma forma que ela precisa ir no banheiro. Então, o processo de amadurecimento continua, é um aprendizado, vai acontecer durante todo esse processo que está acontecendo de desfraude, né? Todas essas semanas que eu tô falando para vocês, né? Nise, de quantos em quantos minutos é legal levar ao vaso? Outra questão, acho que ela confunde a calcinha com a fralda e acaba fazendo. Será que teria que deixar sem nada? Vamos lá, vamos por partes. A gente, eu não sei se, eu acho que a Amanda chegou um pouquinho depois. A criança tem que tem que ter um intervalo entre 1 hora e 1h30 pra gente começar a fazer o desfraude. Como que a gente faz isso? A gente tem que colocar a fralda e olhar a fralda, tá? Aí sim a gente vai olhar, cada 10 minutinhos a gente vai olhar se tem um xixi ou não. A gente consegue perceber porque a gente já conhece a fralda, que ela é bem fininha, né? Ela fica bem fininha e quando tem o xixi ela expande, tá? E assim, o que acontece? Quando a criança tá pronta pra gente fazer o processo de desfraude, eu tô repetindo algumas coisas, tá, pessoal? Quando a gente sabe que a criança está pronta para o processo de desfraude, ela não vai fazer o xixi de pouquinho em pouquinho, então ela vai fazer um xixizão, tá? Então já dá pra gente perceber que ela vai estar pronta. Se ela estiver pronta, a gente vai levar ela a cada um. Tirou a fralda, a gente vai levar ela a cada 1 hora, 1h30 no banheiro, tá? Isso nos primeiros dias. Depois a gente vai espaçando esse tempo. Eu não deixaria ela sem nada, não, tá, Amanda? Porque ela vai ter que acostumar com a calcinha, né? Isso é um pouco mais difícil para eles perceberem, só que a gente vai mostrando, vai falando. Uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece é de explicar para a criança passo a passo tudo que tá acontecendo, né? Então tem que falar para ela, ó, tá sem fralda, vamos no banheiro, né? Amanda, se tu tiver precisando levar a eu esqueci o nome da menina. Se tu tiver que levar ela em um tempo mais reduzido, talvez ela não esteja preparada ainda, tá? Qualquer coisa depois vem falar comigo, né? Eu converso um pouquinho com a Fábio sobre isso, pra gente ter uma ideia de como que tá. Tem que primeiro de tudo perceber quanto tempo ela tá conseguindo ficar sem fazer o xixi, tá? Mas eu não deixaria ela sem nada não, tá? É um pouquinho ruim. Porque ela vai ter que acostumar com a calcinha também, tá? Estamos no processo de desfraude há 1 mês. Ela faz xixi quando levo. Ainda não pede, mas o cocô faz sempre na roupa. Ela tem quase 4 anos, tá? Então, é como eu disse ali, Adriane, né? Como eu disse ali antes, Adriane, Alicia é o nome da menina da Amanda, tá? Eu não lembrava mesmo. Como eu disse antes, talvez esse processo demore mais um tempo, tá? Então, continua, não desiste, tá? Às vezes é interessante a gente usar alguns cartões, o cartão do banheiro, o cartão do xixi, do processo do banheiro que você faz, baixa a calça, senta no vaso, depois que fizer o xixi dá descarga, lava a mão, apaga a luz. Então, às vezes é legal usar esses cartões para a gente conseguir com que a criança entenda um pouco melhor esse processo de pedir, tá? A minha ontem, também tô no processo de desfraude em casa, até por isso que eu achei legal fazer isso com vocês agora. A minha ontem, a hora que eu tava saindo de casa na porta, assim, mãe, quero fazer cocô. O que você vai fazer? Volta, bem feliz que a criança pediu, né? E leva no banheiro. Isso é importante também. Às vezes acontece da criança escapar, de não pedir, de estar concentrada
em outra coisa, brincando com outra coisa e acaba esquecendo. A gente não pode brigar, né? Se a gente briga, pode acontecer que a criança tranque demais ou seja difícil também para conseguir segurar até pedir, né? Então o que a gente tem que falar é você tem que pedir, não faz mal que fez xixi, mas tem que pedir antes, tentar pedir antes, né? Às vezes o que acontece a criança também você tá vendo que a criança tá com vontade, mas ela não quer ir no banheiro. Então, dela entender essa rotina. Então, às vezes você tem que realmente levar a criança no banheiro, se você tem certeza que já tá dando o horáriozinho ali, que teria que fazer xixi, e você vai ter que levar ela no banheiro, né? Ah, outra coisa, às vezes acontece da criança que tá nesse processo travar e não fazer o xixi. Hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe dizendo que a criança travou, foi tirada a fralda, travou e não tá querendo fazer xixi sem a fralda. De 4 em 4 horas, crianças, adultos precisam esvaziar a bexiga. Criança até um pouquinho menos, de 3 em 3 horas, mais ou menos. Passou desse tempo, já vai gerar um sofrimento, gente. Então, teria que avaliar, por exemplo, se essa criança está ficando muito tempo sem fazer xixi, às vezes não é hora de fazer o desfraude com ela. Ou gerando uma constipação, por exemplo, se ela só faz o xixi se tiver com a fralda, né? E trava se não tiver. Então a gente tem que avaliar se talvez essa é a hora certa para fazer o desfraude. Ai, voltou. Entrou uma ligação aqui no meu celular, ainda bem que eu consegui voltar. Só me diz se eu tô conseguindo falar com vocês ainda, dá ok quem tiver aí. Tá. É... Dica para incentivar a criança a sentar no vaso, eu já falei, então eu acho que uma das coisas que funciona um pouquinho mais é você colocar dentro do chuveiro, até que a criança entenda que é legal sentar ali, então tá tranquilo, tal. Daí depois você tira dali para colocar dentro do banheiro mesmo, né? Paciente de 10 anos que tá sujando a cueca para fazer o número 2, mas já fazia. Eu não peguei o nome dessa pessoa, mas eu queria que ela entrasse em contato comigo para eu falar em particular, tá? Às vezes pode ter um fundo psicológico de comportamento, alguma coisa novo, o vídeo foi pausado. Se quiser entrar em contato comigo para a gente conversar um pouquinho melhor e pegar mais algumas coisas, algumas características aí para poder dar uma orientada, tá? Pode entrar em contato comigo daí. Minha filha tem 4 anos, não fala. Posso fazer o desfaralde? Pode. Pode ser que ela não fale, mas pode ser que ela tenha um bom entendimento do que está acontecendo e ela vá conseguir depois para frente te mostrar se ela quer ir no banheiro ou não, tá? Coisas que ela tem que estar entendendo, que ela tem que estar respondendo para a gente conseguir entender. Se você aponta para alguma coisa e ela consegue parar, olhar, identificar o que tu tá apontando, se tu pede alguma coisa para ela, me entrega, me dá um objeto, se ela consegue fazer isso. Então, são coisinhas que ela consegue, que a gente consegue perceber que ela tá entendendo os comandos que você tá dando, tá? Mas dá para tentar sim. E primeiro de tudo ver como é que tá e se ela tem intervalo entre um xixi e outro, tá? Quando a criança não pede para ir no banheiro, a gente já falou um pouquinho ali em cima, né? Ela não tá pedindo para ir no banheiro. Então, como eu disse, às vezes demora um pouco mais, mesmo, mas eu ainda acho que vale a pena a gente controlar ali, levar a cada 2 horas no banheiro, até que ela entenda que ela precisa pedir, do que a criança ficar de fora. É uma economia enorme e dois, a gente está criando um processo de independência para ela e aos poucos eu tenho certeza que ela vai
daqui a pouco conseguir pedir. Aí a gente tem que usar cartões, a gente tem que conversar com a criança, falar bastante, mostrar o que acontece, né? Modelar, a gente precisa modelar, a gente precisa mostrar para a criança, ó, eu sento aqui, eu faço xixi aqui, dá tchau pro xixi, tem tudo, tem várias formas pra gente mostrar isso pra criança, tá? Tem muitos livrinhos hoje também que a gente pode usar. Tem videozinho no YouTube. Procurem lá no YouTube animação. Tem aplicativo também que a gente pode usar. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar alguns nomes, tá? Fazer um post de dicas e de nomes de livros, de aplicativo e de alguns videozinhos também sobre esse processo de desfraude. Outra coisa legal, um modelo para você fazer é você colocar a fralda num boneco, numa boneca, né? Mostrar para ela que dá para tirar a fralda, vai botar a boneca para fazer xixi, vai botar a boneca para fazer cocô no vaso sanitário. Então, assim, eu acho que vale de tudo. A gente às vezes precisa criar um pouquinho de criatividade nessa hora e para tentar fazer com que a criança entenda esse processo. É muita repetição, é muita rotina pra gente conseguir fazer isso tudo, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Vocês têm mais alguma pergunta? Mande aí que eu vou respondendo. Às vezes tem criança que tem dificuldade de fazer o cocô no vaso sanitário. Já saiu do piniquinho, tá fazendo xixi no vaso sanitário, mas tem dificuldade para fazer o cocô. A gente precisa de um posicionamento adequado para conseguir fazer cocô de uma maneira mais fácil. Então, como que seria? A gente não pode ficar, a criança não pode ficar com o pé voando no vaso sanitário. Voando, que eu digo é assim, ficar com o pezinho balançando. Então é interessante botar o redutor e botar um banquinho. Existem umas escadinhas agora também, e de preferência que a perna não fique em 90 graus, mas que fique um pouquinho mais elevada, como se tivesse de cócoras mesmo, para facilitar para conseguir fazer o cocô e fazer o xixi, tá? Eu acho que é isso, gente. Vamos ver, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Algumas pessoas falam que a gente não deve fazer festa quando a criança faz o xixi e o cocô no vaso, mas a gente faz sim, porque a gente tem que incentivar os avanços, né? E mostrar para ela que ela fez o esperado, que legal, que bom que ela fez, né? Mostrar para ela que foi uma coisa muito legal que ela fez, que ela tá conseguindo vencer obstáculos e amadurecer e ficar independente. Então, sim, a gente faz festa quando a criança consegue passar por todo esse processo. Uma dica bem legal, assim, bem prática também. Eles adoram personagens, então compre calcinha, cueca dos personagens preferidos deles para eles ficarem também com vontade de usar a calcinha, a cuequinha nova, né? Às vezes demora, tá, gente? Então, como eu disse ali, às vezes a gente pode levar 3 semanas para fazer, é rapidinho, como às vezes a gente pode ficar alguns meses, 3, 4 meses, né? Então, não desista. Acho que vale a pena parar o processo de desfraude quando existe aquela situação de que a criança fica muito tempo sem fazer xixi e fica constipada. Demorou pra sair, vai ser constipado. Então ele ficou 5, 6 horas sem fazer xixi. Então, nesse momento a gente precisa analisar, talvez precisa retroceder, tá? Mas se não, se o processo tá ficando difícil porque ela tá demorando para pedir, ou cada vez que você leva, ela faz, mas ela demora para pedir, às vezes escapa um pouquinho. Eu acho que esses motivos vale a pena a gente continuar, né?
Ou então assim, ai, a criança chora muito cada vez que ela precisa sentar num vaso. Então talvez esse processo anterior ali de ela entender que ela precisa sentar, né? E que vai ser tranquilo ela sentar ali, a gente vai precisar retroceder para isso. Então, nesse sentido, a criança ficou muito tempo sem fazer xixi, muito tempo são horas, mais de 5 horas sem fazer xixi, só faz xixi na fralda, não entendeu o processo de sentar no vaso, aí sim a gente retrocede, senão não. Eu faço festa e ela me olha com cara de mãe, sou louca. É, a gente vira meio louca nessas horas mesmo, mas não faz mal, a gente tem que fazer festa mesmo, tem que mostrar que é legal e que a gente fica feliz com isso, né? Ai, ai, deixa eu ver o que mais. A Isis, eu tenho uma pequena de. Ela tá com 2 e 8. Aí agora, cada vez que ela vai no banheiro, se a gente tá em algum lugar, quantas pessoas ela chega. Eu fiz xixi no vaso! Toda feliz. E todo mundo fica bem feliz com isso, porque é tão bonitinho eles estarem felizes com esses processos todos, com essas conquistas todas, né? Então a gente tem que fazer festa mesmo. É, Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Eu vou tentar deixar a live gravada. Eu espero que dê, porque a gente já fez live e a gente não conseguiu deixar gravada, tá? Mas eu acho que essa live ficou bem legal. Eu espero não ter esquecido de falar nada pra vocês, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta ainda pra fazer, vocês podem colocar aí que depois eu respondo, né? Qualquer coisa eu volto nos stories depois pra responder, tá? Mas só fazendo um apanhadão de tudo. Primeiro, a gente tem que perceber se a criança está madura o suficiente para fazer o desfraude. Intervalo de xixi entre 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e meia, 2 horas. Ai, que legal, Carla. Sempre aprendendo muito. Obrigada, querida. E eu amo fazer isso, passar o que eu sei para vocês, que eu acho que é isso que faz valer a pena. Né? Então, ver se a criança tem entre 1 hora e 1 hora e meia de intervalo entre xixi, então tem que verificar na fralda. Ver se a criança consegue permanecer sentada por algum momento no vaso. Se ela não conseguir, a gente tem que fazer esse treino antes de tirar a fralda, tá? Tem criança, isso eu não falei, tem criança que a gente tira a fralda de vez, só coloca à noite, tá? E vai ter criança que a gente tira por algumas horas e depois coloca, né? Isso vai depender muito da criança. Eu prefiro para a criança entender melhor que a fralda seja, que a criança esteja pronta para a gente conseguir tirar a fralda durante o dia todo e só colocar à noite, tá? Muitas vezes a criança consegue entender muito melhor esse processo se a gente faz assim, mas às vezes a gente tem que fazer essa tirada graduativa também, tá? Então ver se ela consegue sentar no piniquinho e tal, ficar um tempinho. Depois, mais pra frente, ver se a criança tá pedindo, senão a gente tem que estender esse tempo do desfraude até que daqui a pouco ela começa a pedir, a perceber, ter essa consciência melhor do corpo, tá? Essa consciência do corpo também a gente pode ir aos pouquinhos treinando com ela, né? Então dá pra fazer, tá? Tem criança que comigo que tirou com 8 anos, tem criança que tirou com 2, tem criança que tirou com 4. Então isso tudo vai depender muito da criança. Às vezes a gente tem que respeitar esse tempo, porque senão a gente não consegue fazer um processo legal e pode traumatizar também, tanto a criança quanto a mãe, a família, os pais, né? Então tem que ser um processo que seja legal e mais fácil. Às vezes ele é um pouquinho mais cansativo, mas eu acho que dá pra fazer, tá bom? Obrigado, Thaís. Que bom ter vocês aqui. Tem ex-aluna, tem mãe de paciente, tem pai, tem outros profissionais, a Ali também tá ali. Eu fico bem feliz de receber vocês por aqui, tá bom? Vou tentar deixar a live gravada. Se vocês quiserem, manda no aviãozinho para quem vocês acham que precisa receber essas informações.
E um beijo, até a próxima live.